consultoria semanal aqui no Café com TV. E hoje vamos falar sobre a cultura intercalar. Veja no quadro Cuidando do Cafezal. Olá, produtor, produtora que acompanha o Café com TV. Chegou o momento do quadro Cuidando do Cafezal. A gente está aqui na região de Boa Esperança, no sul de Minas. E o assunto de hoje é cultura intercalar. No caso dessa reportagem, soja com café nessa propriedade aqui de um grande produtor aqui da região. E a gente vai conversar com o PC justamente para falar sobre essa nova opção para o produtor, né, que tem se tornado aí uma grande opção, na verdade, né? Sim, Guto, o produtor hoje, em lavouras, né, recepadas, esqueletadas, né, ele fica com uma área muito grande, né, que a gente chama de rua, em torno de 3,5 metros até 4 metros. E esse espaço, ele tem que fazer manejo de mato. Então aqui é uma grande opção para o produtor usar uma cultura intercalar. No caso aqui a soja, podendo também fazer milho, feijão. Então é uma grande opção para o produtor no momento que ele teve algum ou mesmo causado por alguma intempérie climática, uma pedra, um granizo, alguma coisa que precisou fazer alguma poda no café. E é um jeito dele capitalizar. Então aqui ele tem uma cultura intercalar, aqui no caso a soja, bem manejada, a cultura que se adapta bem ao manejo do café, porém tem que ter alguns cuidados, né? Aí eu vou chamar o nosso consultor, que é o Bruno aqui, que atende a propriedade aqui, para falar como que foi feito esse manejo dessa soja aqui e os cuidados que o produtor tem que ter. É pouca coisa, mas tem que ter alguns cuidados para ter sucesso aqui com a cultura. E o Bruno já está aqui ao meu lado, ele que é engenheiro agrônomo da Geagro, e é muito bacana a gente ver que é um grande produtor e que ele está sabendo aí otimizar o espaço, né, Bruno? Isso aí, Guto. Esse produtor tem cerca de 200 hectares de café, certo? Desses 250 entrou no processo de desponte, que é quando você corta as laterais do café. Então, como o meio da rua fica sem nada, sem nenhum plantio, a gente teve a opção de colocar a soja. Então, desses 250 hectares de café, a gente colocou essa cultura intercalar, que no caso foi a soja aqui. E assim, o que deve ter uma atenção nesse cultivo, no meio da rua do café, é principalmente com as plantas invasoras, que a gente tem que usar sempre um pré-emergente. Por quê? Porque essa soja, como se fosse num campo aberto, a gente teria que dessecar para colher. E como está no meio do café, a gente não pode fazer isso. Então não tem como fazer essa dessecação. Então torna-se muito importante o uso de pré-emergente. No caso aqui nós usamos o Dual Gold, que é um pré-emergente da Syngenta. Então com o uso desse pré-emergente a gente entrou só mais uma vez com a capina. Então a soja mantém limpa do jeito que vocês estão vendo aqui no meio da rua. E os outros manejos, alguns manejos aproveitam o que faz no café. A gente aproveita o que está sendo feito no café, ele serve também para a soja. E alguns a gente faz um manejo bem específico. E é assim que a gente vai tocando essa lavoura, assim. Bacana. E como é que faz para colher essa soja aí no meio do café? Tem alguma dica especial? Então hoje a gente consegue, através de uma recolhedora de café, que quando a gente vai varrer o café a gente usa ela, a gente só compra a boca. Então a gente adapta essa boca, ela chama MIAC, essa máquina, e com essa boca específica a gente consegue colher essa soja no meio da rua do café. Ô Bruno, e outra coisa, tem sido uma grande aposta do pequeno e do grande produtor esse tipo de cultura intercalar, né? Isso, é uma grande aposta porque como é uma área que não tinha nenhum tipo de plantio, ficava só plantas daninhas aqui, né, plantas invasoras, até algumas de difícil controle. Então, ao invés disso, a gente coloca uma cultura que traz uma sustentabilidade para o produtor. Pragas e doenças afetam a soja, vão para o cafeiro também? Então, nesse caso aqui, algumas pulverizações a gente usa ela. A pulverização vai ser feita no café, a gente usa para a soja, mas tem algumas que a gente tem que fazer especificamente para a soja, visando controlar pragas e doenças. Principalmente igual a soja, que a ferrugem da soja é diferente da do café, nós temos que entrar com alguns produtos específicos para essa ferrugem. No caso, nós usamos o Mitron e o Alad, que são produtos específicos para a ferrugem da soja e outras doenças, que é da Syngenta. Então entramos com esse manejo total da Syngenta nessa soja. Tem um
portfólio aí completo para as duas culturas, né? E isso completo para as duas culturas, tanto para o café quanto para a soja. Esse foi o Cuidando do Cafezal de hoje. Queria agradecer a presença do PC, que é o nosso parceiro aqui oficial. O Bruno também, engenheiro agrônomo da empresa, que deu todas as dicas aí, manejos, pragas e doenças. E claro que você ficou muito bem informado. Até a próxima semana, pessoal! Cuidando do Cafezal. Oferecimento Geagro, 30 anos de história.